tem alguma infecção de repetição, tipo herpes de repetição, um herpes zoster, uma cândida de repetição, uma infecção urinária de repetição, ou alguma infecção que a pessoa não descobre, está tendo febre há 4 meses e não sabe o que é. Nesses casos que eles encaminham para o infectologista. Aí ali eles já deram 1, 2, 3, 4, 5, 10 antibióticos, nenhum resolveu. Aí quando chega naquele caos, eles vai para o infectologista. E aí às vezes eles já chegam para nós muito mais bagunçado do que eles deveriam. E aqui entra uma coisa, intestino não gosta muito de antibiótico. Então se tu ficar tomando antibióticos em excesso, tu vai piorar o teu intestino e tu vai piorar a tua imunidade. Caramba, que legal. E aí isso é um erro que acontece muito. Fiquei resfriado. Vai pro posto, pra emergência, antibiótico. Se o médico não passar antibiótico, briga com o médico. Aí eu quero antibiótico. Aí consegue comprar um antibiótico sem receita. Pega o antibiótico de não sei o quê. Achando que está melhorando um quadro viral que não precisa de antibiótico. E está fazendo um agravo no intestino, causando um desequilíbrio, uma desbiose intestinal que a gente chama. Entendi. E qual que é a sua maior realização quando você vê um paciente chegar, né? E tá com aquele problema ali e ele já passou por tudo que você comentou agora, né? E não consegue resolver e chega com você e chega em você e você consegue resolver esse problema dessa pessoa. O que que você pensa? O que que traz essa vontade ali de trazer novas soluções, né? Como você falou, você estuda bastante, né? Principalmente ali depois dessa época de pandemia, né? Que a galera começou a olhar ali, vamos dizer assim, né, com bons olhos, né, para sua área. Qual que é essa realização que você sempre traz assim? O que eu gosto? Geralmente chega esse paciente assim, herpes de repetição, por exemplo, que eu trabalho muito. Ele já foi em vários médicos, já cansou de tomar a ciclovir e aí não resolve, aí enquanto está tomando a ciclovir fica bem, parou a ciclovir, volta a ter crise e ela não sabe mais o que fazer. E aí às vezes o colega diz, é assim mesmo, tem que viver assim, o que eu não concordo. E aí foi quando eu fui buscar, né, nesse lado da medicina funcional integrativa, o que eu poderia fazer a mais por essa pessoa, porque eu não consigo aceitar que não tenha nada a mais para fazer, porque sempre tem. Eu digo, a única coisa que não tem o que fazer é a morte. Até a gente partir lá para o céu, a gente sempre tem algo a mais para fazer para melhorar de saúde. E aqui foi onde eu encontrei a gente equilibrar o corpo. E aí a gente entra suplementação, mudanças em hábitos, em estilo de vida. A nossa alimentação, gente, se as pessoas soubessem o quanto a alimentação traz saúde, elas começariam a comer um pouco melhor. Então, quando eu pego aquele paciente que chega para mim assim, ele já está esgotado, já não aguenta mais estar em lugar nenhum, chega lá assim, deprimido, ansioso, desgostoso da vida, aí eu digo assim, senta aqui, vamos conversar e agora nós vamos começar a te tratar realmente. E aí eles passam assim, hoje de manhã eu passei 3 horas com o paciente. Nossa. Eu preciso de tempo para conhecer ele. Eu não consigo tratar alguém em 30 minutos, porque o corpo e a saúde depende. Que horas dorme, que horas acorda, como é que é a alimentação, como é que são os seus hábitos, como é que está teu nível de estresse e ansiedade, porque tudo isso mexe em sistema imunológico. Então, eu preciso de tempo. E aí, muitas vezes, a pessoa ela só precisa desabafar. Isso já é um processo de cura. Então, eu gosto desses pacientes, eles chegam para mim assim, e aí depois a gente faz um tratamento ali. Geralmente, 3 meses é o tempo que eu peço, que eu digo assim, em 3 meses eu vou conseguir te ajudar. Em uma consulta, a gente não ajuda ninguém, isso a gente sabe. Um fisioterapeuta não ajuda ninguém em uma consulta, um nutricionista, tudo assim. A gente precisa um tempinho, e aí nesses 3 meses eu converso com ele sobre a questão do corpo físico, corpo mental, corpo emocional e o espiritual, porque a nossa saúde precisa disso. E aí ele chega de um jeito e aí depois ele sai de outro e a gente vê transformações assim de pessoas que às vezes precisavam conversar e restaurar todo esse processo. Certo. Você falou que tem esse acompanhamento, né, de 3 meses, que é o que você geralmente indica, né, para o paciente que chega lá. Além desse acompanhamento ou dentro desse acompanhamento, o que você acha que é o seu diferencial? Porque, como você falou, a sua consulta não é de meia horinha, né? São 3 horas, você realmente quer entender o seu paciente, né? Para a pessoa ali que está com problema, né? E quer procurar, né, a doutora, né? Quais que seriam os pontos que você gosta de abordar ali nessa primeira consulta e também durante esse acompanhamento? Então, primeiro ponto, a gente tem que olhar bem para a pessoa que está ali na tua frente. Ele não é só alguém que está ali
querendo o teu serviço. Ele quer ajuda e ele quer ser escutado. Então, eu deixo a pessoa falar. Quer falar meia hora, 1 hora, falar sobre sonhos, falar sobre traumas, tudo isso. Isso também já está ajudando. Então, assim, eu digo assim, eu escuto muito, tudo que uma coisa que eu falo muito assim, ó, tudo que eu cobro dos meus pacientes, eu faço. Então, assim, se eu cobrar ele que ele vai dormir 10 horas da noite, porque isso ajuda ele a ajustar o ciclo circadiano, eu vou estar fazendo isso de dormir 10 horas da noite. Se eu falar para ele assim, que eu faço exercício todos os dias, que ele tem que fazer, eu vou estar fazendo.